Olá, meus amigos, meus irmãos, muito boa tarde. Estou com saudade de vocês. A gente passa um certo tempo sem ir para a igreja, sem ir para a casa de Deus, né? E a gente sente saudade, apesar dos acontecimentos que ali acontecem, mas faz parte da vida da gente, faz parte da nossa vida cristã. Quando chega quarta-feira, chega domingo, chega o sábado, a gente fica chateado, né? Apesar de a gente ter tudo pelo WhatsApp, né? Pelo Facebook, mas não é a mesma coisa de estarmos todos juntos, unidos, trocando ideia, conversando, analisando, né? Discutindo os assuntos inerentes à palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Sinto falta da classe dos professores, eu sinto falta dos cultos, eu sinto falta da escola sabatina, eu sinto falta da tua presença. E quero dizer para você que eu estou orando por você e gostaria que você orasse por mim também. Todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos nos unir, porque a situação não está nada fácil, mas Deus tem um propósito para tudo e Deus está no controle de tudo. O que nós temos que fazer é apenas confiar em Deus, como sempre fizemos. Entregar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, da nossa família, nas mãos de Deus e pedir a Ele que Ele tome conta, que Ele resolva fazer o melhor para nós de acordo com a sua vontade. Mas eu estava lendo aqui uma parábola muito importante, uma parábola que eu gosto muito. Eu já inclusive preguei sobre isso na igreja e sempre me chamou a atenção essa parábola. 2 homens, 2 orações, 2 atitudes e 2 resultados. Aqui nós vemos que tinha 2 homens. E Jesus então contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e achamos que nós somos justos, né? E desprezamos as pessoas, desprezamos nossos irmãos, desprezamos as pessoas que ainda não têm o conhecimento que nós temos. E essa parábola vem justamente ao encontro de mim e de você, se alguma vez nós pensamos como eu acabei de dizer, né? E aqui nós temos 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, pois em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Aqui nós vemos um homem confiando na sua própria pessoa, na sua própria atitude, na sua própria maneira de ser. Em outras palavras, se sobressaindo às outras pessoas, aos demais. Ou seja, querendo se colocar acima das pessoas. E por outro lado, nós vemos ele dizendo o seguinte: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Quer dizer, ele, na concepção dele, ele estava dentro dos padrões divinos. Ele jejuava, ele devolvia o dízimo de tudo que ele possuía. Mas sabe o que faltava para esse homem? Era uma coisa que é muito difícil nós encararmos, nós analisarmos e nós colocarmos em prática na nossa vida. Faltava a humildade. Ele tinha o eu sobre tudo.
O eu fazia parte da vida dele. Ele se achava autoconfiante, ele se achava poderoso, ele se achava justo, porque ele fazia tudo segundo a sua maneira de pensar, diante das condições que Deus queria. Mas ele estava totalmente enganado. Ele achava que ele estava jejuando corretamente, ele achava que ele estava dizimando corretamente, ele poderia até estar fazendo, mas o seu coração estava muito além do que Deus pedia. Não adiantava ele jejuar, não adiantava ele dizimar, não adiantava ele ser tudo o que ele achava que ele era, agindo da forma que ele estava agindo, achando que ele era o melhor que os demais. Todos nós somos iguais. Todos nós, seja você pobre, rico ou miserável, para Deus você é igual. Não existe ninguém mais do que ninguém. Quando eu e você entendermos que nós somos iguais perante os olhos de Deus, não importa a sua riqueza, não importa a minha pobreza, não importa a sua miserável, o que importa é que perante Deus nós somos todos iguais. E nós temos que ter este conhecimento, este entendimento, este bom senso de reconhecer que seja qual for a minha situação, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus sabe e conhece o meu coração. No verso 13 de Lucas 18, diz o seguinte: o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha bem a diferença das palavras do primeiro homem e do segundo homem. Ele nem levantava os seus olhos ao céu, porque ele reconhecia que ele era um pecador, que ele não era digno de olhar para os céus, olhar para Deus. E com isso ele clamava por misericórdia, ele pedia a Deus que o perdoasse, ele reconhecia o seu pecado, ele sabia que ele não era nada sem Deus, ele sabia que ele era dependente de Deus, ele sabia que ele estava nas mãos de Deus e que sem Deus ele não poderia fazer nada e nem ser nada. Já o primeiro era autossuficiente. Na concepção dele, ele poderia viver sem Deus, achando que era melhor que tudo, era melhor que todos. Portanto, meus queridos irmãos, nós somos iguais perante Deus. Bom, aí nós já detectamos dois homens, um totalmente diferente do outro. Um agia de uma forma, pensava de uma forma, o outro agia de uma forma e também pensava de uma forma diferente. No verso 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Veja que maravilha, irmãos. Muitas vezes nós temos esse problema, eu tenho esse problema e a maioria tem esse problema. Nós não nos humilhamos, nós achamos que humilhar é se rebaixar, mas não é nada disso, meus queridos irmãos. Humilhar é reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que sem Deus nós não podemos fazer nada e nem ser nada. Aqui nós vemos dois homens, duas orações, uma diferente da outra. Uma oração de elogios a si mesmo e outra oração de humildade a si mesmo. E aí nós vemos duas atitudes diferentes. E aí nós vemos também dois resultados, como diz aqui. Pois aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer
que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, um desceu justificado para sua casa e o outro não. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que eu possa colocar, e você também, esta mensagem no nosso coração, na nossa mente. E que nós possamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós nos entregamos nas mãos dEle. Deus quer que nós deixamos que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Deus quer viver a minha vida. E eu possa dizer, e você possa dizer, como Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz sábado. E amanhã, durante o dia de sábado, você possa louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Um abraço e até mais.